33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aline Porcina, quais os motivos que levaram aí milhões de famílias nessa situação de miséria, hein? Edu, esse crescimento da fome no Brasil vem sendo causado principalmente nos últimos 2 anos por conta da pandemia da Covid-19, que trouxe impactos para a economia, alta da inflação e aí com isso o preço dos alimentos dispararam, as escolas suspenderam as aulas, então muitos alunos também ficaram sem merenda escolar. Tudo isso é impacto realmente da pandemia da Covid-19. Um levantamento divulgado agora há pouco, hoje de manhã, mostrou que esse número de 33 milhões de pessoas que estão passando fome é o dobro, quase o dobro do que existia em 2020, o que já é uma situação muito lamentável. Para ser mais exata, falando em números aqui, em 2020 o Brasil teve, de 2020 para cá, mais de 14 milhões de pessoas passando fome. Esse levantamento, ele também foi feito lá em 2018 e mostrou que, na época, eram 10 milhões de pessoas passando fome. Em 2020, 19 milhões de pessoas passando fome. E agora, em 2022, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esse estudo é o inquérito sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E ele traz também alguns dados, Edu, sobre a insegurança alimentar. Esse número de 33 milhões de pessoas só inclui os casos graves de insegurança alimentar, que é aquele cenário onde a pessoa realmente não tem o que comer. Ele não inclui os números de insegurança alimentar leve, que é quando a pessoa precisa diminuir a qualidade, reduzir a qualidade do alimento que ela compra, e os casos de insegurança alimentar moderada, que é quando a pessoa tem que reduzir a quantidade de comida que ela normalmente compra. Ela precisa fazer um ajuste ali no hábito alimentar. Esse estudo também traz um dado muito interessante, que é o perfil das famílias que estão passando fome hoje no Brasil. Ele mostra que a maior parte das famílias está concentrada ali no norte e no nordeste, são famílias de áreas rurais, famílias chefiadas por mulheres, por pessoas desempregadas ou por pessoas de baixa escolaridade, famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas. E tem um outro número que é muito triste, que mostra que de 2020 para cá, o número de crianças com menos de 10 anos que estão passando fome no Brasil mais que dobrou. É um cenário muito triste de fome, de miséria, de pobreza, esse que o nosso país vem passando, Edu. Infelizmente, isso não acontece no Brasil, com tanta fartura de comida, isso ainda acontece, né? Tá certo, a Aline volta daqui a pouquinho com outras informações.